Meu nome é Joanna Sancler, tenho 37 anos. Na noite em que cheguei em casa com o aviso de demissão dobrado dentro da bolsa, minha irmã não perguntou se eu estava bem, ela quis saber quem iria pagar o financiamento do carro dela. Minha mãe apenas concordou, como se aquela fosse uma pergunta totalmente normal. Meu pai entrou no meu quarto, puxou uma caixa de papelão do armário e começou a empacotar minhas coisas ali mesmo, na frente da minha tia e da vizinha que estava sentada no sofá com uma xícara de chá ainda quente nas mãos. Ele disse que minha irmã precisava do meu quarto mais do que eu. Fiquei parada no corredor, segurando o peso de 15 anos de pagamentos de hipoteca, seguros e parcelas de carro no meu nome, e mesmo assim nada daquilo parecia importar. O que eles não sabiam, o que ninguém ali sabia, poderia ter mudado tudo. Mas quando descobriram, eu já tinha ido embora. Antes de voltar para aquela noite, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde está assistindo e que horas são aí. Agora, deixe eu te levar de volta para uma terça-feira à noite, em março, a noite em que tudo desmoronou. As luzes fluorescentes da sala de reuniões da Ashorden de Graves zumbiam como sempre, mas naquele dia pareciam mais altas. Meu gerente estava sentado à minha frente, ao lado de uma pessoa do RH que eu nunca tinha visto, com uma pasta entre eles, meu nome impresso na aba. Reestruturação geral da empresa, ele disse, vamos cortar 40% do setor de análise. Foram 12 anos naquela empresa, sem uma única avaliação negativa. Eu tinha trazido 3 dos 10 maiores clientes deles. Nada disso cabia dentro daquela pasta. Assinei os papéis, peguei a caixa que me ofereceram, a ironia dela só faria sentido depois e saí antes do meio-dia. No estacionamento, fiquei sentada dentro do carro por 11 minutos, eu contei. Depois liguei para Greg Whitmore, meu sócio. Fui demitida, eu disse. Ele nem hesitou, então é a hora, Joe. A empresa está pronta, o escritório de Austin está esperando. Quando você vem? Eu devia ter dito amanhã, devia ter dito hoje à noite, mas respondi, deixa eu passar em casa primeiro, preciso contar para minha família. Greg ficou em silêncio por um segundo. Joe, você tem certeza? Eu não tinha, mas mesmo assim dirigi até Carterville, 45 minutos ao sul pela I-75, passando pelo Walmart, pela Igreja Batista, até a caixa de correio do Sancler no fim da estrada de terra, a mesma que continuava ali por causa dos meus pagamentos. Quando estacionei, contei os carros, dos meus pais, o da Megan, o Buick velho da tia Patty e o sedã da senhora Dawson, a vizinha. 4 carros significavam visita, e visita significava testemunhas. Peguei minha bolsa e caminhei até a varanda, ainda ensaiando como eu iria dizer aquilo, algo firme, algo que não preocupasse ninguém. Mas não tive chance. A porta de tela nem tinha fechado atrás de mim quando a voz da Megan veio da sala. Então é verdade que você foi demitida? Ela estava sentada de pernas cruzadas na poltrona, com o celular na mão, me olhando como quem observa um acidente leve na estrada, com curiosidade, não com preocupação. Fui desligada, eu disse, tem diferença. Tanto faz, Megan respondeu, virando-se para minha mãe. Mãe, eu já falei, quem é que vai pagar o financiamento do meu carro agora? Minha mãe, Linda Sancler, estava sentada no sofá ao lado da tia Patty, com um prato de quadradinhos de limão entre elas. A senhora Dawson, a vizinha, ocupava a poltrona perto da janela. 3 mulheres, 3 testemunhas, e nenhuma sequer reagiu ao que a Megan tinha acabado de dizer. Minha mãe colocou a xícara de chá na mesa. Joanna, senta. A gente precisa conversar. O tom dela não era de preocupação, era prático, quase frio, como se estivesse conduzindo uma reunião sobre falta de orçamento, o que, no fim das contas, era exatamente isso. Eu era o orçamento. Como vocês já sabiam? Perguntei. Megan deu de ombros. A namorada do Tyler trabalha na recepção da Ashord, ela me mandou mensagem de manhã. Ou seja, eles sabiam há horas. Ficaram ali, nessa mesma sala, comendo doce e comentando sobre a minha demissão antes mesmo de eu sair do escritório. Olhei para a tia Patty, ela encarava a própria xícara. A senhora Dawson fingia mexer no celular, como quem tenta não se envolver. Joanna, minha mãe repetiu, senta. Eu sentei. Megan se inclinou para frente. Você podia pelo menos ter avisado. Tenho uma parcela para pagar na sexta. Quase ri. Quase,
porque o absurdo era tão grande, tão perfeito, que parecia ensaiado. Mas a Megan nunca ensaiava nada, ela só falava o que fosse melhor para ela naquele momento. Deixa eu voltar um pouco, porque aquela sala não ficou assim da noite pro dia. Eu me formei na Universidade da Geórgia aos 22 anos, com diploma em finanças e uma proposta de emprego da Shorden de Graves começando 3 semanas depois da formatura. Minha avó, Ruth Sinclair, hoje com 84 anos e uma mente afiada como auditoria fiscal, dirigiu 2 horas só para me ver atravessar o palco. Foi ela quem ajeitou minha beca depois e disse: "Você vai longe, Joana. Ajude sua família quando puder, mas não confunda ajudar com ser usada." Eu levei isso a sério, por um tempo. Começou pequeno, $500 por mês enviados para os meus pais, compras do mercado, conta de luz que a Megan deixou atrasar quando largou a faculdade comunitária. Eu tinha 23 anos e, sinceramente, aquilo me fazia sentir útil. Depois, meu pai, Ray, foi diagnosticado com diabetes tipo 2. Ele tinha 51 anos e trabalhava em tempo integral no depósito de madeira. O plano de saúde cobria o básico, até que reduziram a carga horária dele aos 57 e ele perdeu a cobertura. Eu tinha 29 e comecei a pagar o plano dele, $780 por mês. Aos 32, ele já não conseguia mais manter a hipoteca da casa. Minha mãe não trabalhava. Megan também não ou trabalhava por curtos períodos entre longas pausas. Eu assumi a hipoteca, $2.400 por mês, tudo no débito automático, como o resto. Fiz as contas uma vez, em 15 anos, mandei cerca de $340 mil para casa. Nunca coloquei isso numa planilha, nunca guardei comprovantes. Eu não fazia por reconhecimento, mas achava que, no mínimo, eles sabiam, que sentiam isso. Não sabiam. 2 anos antes da minha demissão, minha mãe me ligou por causa de um carro. A Megan queria um SUV novo, de $38 mil. Ela não tinha nenhuma economia, nenhuma renda estável e um histórico de crédito que não passava nem em cadastro simples. A solução da minha mãe foi direta: eu assinaria junto o financiamento. Não, eu disse. A Megan precisa construir o próprio crédito. Eu ajudo com a entrada, mas não vou ser fiadora. O que veio depois foram 2 semanas de silêncio total. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada da minha mãe, nada do meu pai, e ainda um post passivo-agressivo da Megan nas redes sociais dizendo algo como: "Tem gente que esquece de onde veio assim que acha que é melhor que todo mundo." Aí a tia Patty me ligou: "Sua mãe está falando na igreja que você abandonou sua irmã." Eu segurei o telefone e senti algo que não esperava: vergonha. Não porque eu tivesse feito algo errado, mas porque na minha família não a sempre foi tratado como sinônimo de traição. No fim, eu cedi e assinei o financiamento. No dia em que coloquei meu nome no carro da Megan, uma parcela de $650 por mês, também fiz outra coisa: liguei para Greg Whitmore, um colega em quem eu confiava, e disse 4 palavras: "Vamos abrir a nossa." Ele já vinha sugerindo isso há um ano, uma empresa pequena de consultoria financeira, focada em clientes de pequeno porte, com estrutura enxuta. Na mesma semana, demos entrada na papelada. Sinclair and Whitmore Financial Advisory. Meu nome veio primeiro porque o Greg fez questão. Você é o motor, Joe. Eu só faço a rota. Eu não contei nada para minha família, não por esconder, mas porque ninguém perguntava o que eu fazia depois do trabalho, ninguém queria saber porque eu atendia ligações às 10 da noite. As únicas perguntas que eu ouvia sempre envolviam dinheiro. E assim a empresa foi crescendo no silêncio. Quando a Shore me dispensou, a Sinclair and Whitmore já tinha 2 anos, 4 funcionários, um escritório pequeno na East 6th Street, em Austin, e uma carteira de clientes que eu construí no boca a boca, um aperto de mão de cada vez. No primeiro ano, faturamos 180 mil. No segundo, 340 mil. Não era fortuna nem manchete, mas era dinheiro real, vindo de trabalho de verdade. Projeções financeiras, estratégias fiscais, planos de reestruturação para restaurantes familiares, oficinas e pequenas construtoras que não podiam pagar grandes consultorias. Eu mantive meu emprego fixo porque me dava plano de saúde e porque fui criada para jogar seguro. Mas a verdade é que a Sinclair and Whitmore já conseguia me sustentar. A conta era clara. E o que ainda dói é isso: eu tinha um plano.
Em 6 meses, quando a empresa batesse a próxima meta, eu sairia da Ashore por escolha própria, me mudaria de vez para Austin e, antes de deixar a Geórgia, quitariam completamente a hipoteca dos meus pais. Tudo de uma vez, um presente de despedida que eles nunca precisariam devolver. Eu já tinha até escrito a carta que acompanharia o pagamento, isso é pela casa. Cuidem um do outro. Esse documento ficou salvo numa pasta chamada Algum Dia. Eu apaguei naquela mesma noite em que meu pai colocou minhas coisas em caixas. Minha mãe nunca perguntou o que eu fazia depois do trabalho. Meu pai nunca perguntou se eu era feliz. A Megan nunca me fez uma pergunta que não começasse com "você pode" e terminasse com um valor em dinheiro. Ninguém sabia da empresa porque ninguém nunca se interessou em olhar. Mas naquela noite, sentada na sala dos meus pais, com um doce na mesa, olhares de julgamento e 4 carros na garagem, nada disso ainda importava. O pior ainda estava por vir. Minha mãe juntou as mãos daquele jeito que ela sempre fazia quando já tinha decidido tudo e só queria dar aparência de conversa. Joana, a situação é a seguinte: a Megan precisa de um quarto de verdade. Ela está dormindo no sofá-cama lá embaixo há meses. Você quase não fica em casa, trabalha até tarde, vive viajando. Faz mais sentido ela ficar com o seu quarto. Você quer que eu saia de casa? Eu perguntei. Quero que você pense na sua irmã, ela respondeu, ajustando o tom como sempre fazia quando queria suavizar algo que não era nada suave. Você tinha um emprego, agora vai precisar encontrar outro lugar de qualquer forma. É o mais prático. Megan puxou as pernas para cima da poltrona. Você não tem filhos, não tem marido, você pode se virar. Olhei para a tia Patty, ela apertava o braço do sofá, encarando um ponto no carpete. A senhora Dawson já nem fingia mais olhar o celular, só ficou ali parada, daquele jeito de quem sabe que depois vai comentar o que viu. Quando vocês decidiram isso? Perguntei. Minha mãe não respondeu. Mãe, quando? Hoje de manhã. Hoje de manhã. Enquanto eu ainda estava na minha mesa na Ashore, encerrando 12 anos de trabalho, minha mãe já estava reorganizando a casa para me apagar dela. Entrei no seu quarto hoje à tarde, ela continuou, quase sem dar importância. Levei algumas caixas para a garagem, só para adiantar. Eu me levantei, fui até o corredor, abri a porta do meu quarto. Metade da estante estava vazia. A foto emoldurada da minha formatura, a única imagem minha em qualquer parede daquela casa, tinha sumido. O buraco do prego ainda estava ali. Eles nem esperaram. Ouvi passos atrás de mim. Meu pai, Ray Sinclair, com 64 anos e aquele silêncio que muita gente confunde com tranquilidade, entrou no quarto carregando uma caixa de papelão desmontada. Não era calma, era fuga disfarçada. Ele montou a caixa, colocou sobre a cama e começou a guardar minhas coisas, camisas dobradas, a caixinha de joias da vovó Ruth, a caneca do meu primeiro dia na Ashore. Pai, ele não levantou o olhar. Pai, olha para mim. As mãos dele pararam por um segundo, mas os olhos continuaram na caixa. Sua irmã precisa dessa casa mais do que você, Joana. Você vai ficar bem. Você sempre fica bem. Você sempre fica bem. 4 palavras, e nelas estava toda a lógica da minha família. Joana paga a hipoteca, ela fica bem. Joana cobre o seguro, ela fica bem. Joana assina financiamento, ela fica bem. Joana perde o emprego e a casa no mesmo dia, ela vai ficar bem. Ela sempre fica bem. Olhei dentro da caixa. Em cima das minhas roupas dobradas estava a foto da minha formatura, ainda no porta-retrato. Minha mãe deve ter tirado da parede naquela mesma manhã, enquanto já sabia de tudo e eu não, enquanto eu ainda estava empregada, ainda pagando, ainda sendo a que sempre fica bem. Do corredor, ouvi a Megan abrindo alguma coisa no celular, ela já estava olhando cortinas novas. Peguei a caixa, depois a outra que já estava pronta perto da porta, e levei tudo até o carro, uma em cada braço. Passei pela sala, onde minha mãe continuava sentada com as mãos cruzadas, passei pela tia Patty, que até começou a levantar como se fosse falar algo, mas sentou de novo quando minha mãe lançou um olhar. Ninguém foi atrás de mim. O som da brita da garagem sob os pneus era o mesmo de sempre. Eu já tinha ouvido aquilo 1000 vezes, voltando da escola, da faculdade, de dias de 12 horas no trabalho que, naquela casa, só me garantiam o direito de continuar pagando por tudo.
Dirigi cerca de 18 quilômetros até parar num posto Chevron na beira da estrada. Deixei o carro ligado, as mãos no volante, e fiquei ali uns 10 minutos. Não era demissão. Perder um emprego dói, mas eu tinha currículo, contatos e uma empresa com meu nome na porta. Isso eu resolvia rápido. O que me atingiu foi a foto, aquele prego vazio na parede onde ela ficava. Minha mãe tirou antes mesmo de eu saber que tinha sido demitida. Isso significa que ela olhou para minha imagem ali, decidiu que eu não faria mais parte da casa e simplesmente arrancou. 15 anos, $340 mil, e eu fui apagada das paredes em uma tarde. Liguei para o Greg. O escritório de Austin, ainda tem espaço para mim? Ele respondeu na hora, tem uma mesa com seu nome há 6 meses. Eu só estava esperando. Eu disse que ia para um hotel naquela noite e que reservaria o voo pela manhã. Eu te pego no aeroporto. Joe, você tá bem? Eu disse que sim, porque é o que eu sempre faço. Depois que desliguei, chorei. Não foi nada dramático, só fiquei ali, parada no estacionamento de um posto no interior da Geórgia, com 2 caixas de papelão no banco de trás e sem casa para voltar. Chorei porque entendi que, em 15 anos ajudando, ninguém naquela casa achou que eu valia a pena manter. Menos de 1 hora depois que eu fui embora, a Megan já tinha colocado cortinas novas no meu quarto. Soube disso depois pela tia Patty. Austin, em março, tinha cheiro de madeira e chuva recente, e também de algo que eu não conseguia identificar nos primeiros dias. No 4º dia, entendi, era ausência de obrigação. Greg me buscou no aeroporto numa quarta de manhã e, na quinta, eu já tinha a chave do escritório na East 6TH, um galpão adaptado com tijolos aparentes, 4 mesas e um quadro branco cheio de anotações dele. Nossa equipe Lisa, Marcos, Devon e Priya, 4 pessoas que eu tinha contratado em chamadas de vídeo tarde da noite, enquanto ainda morava num quarto que minha família já estava planejando tirar de mim. Bem-vindo à base, o Greg disse, colando um papel acima de uma das mesas. Jay Sinclair, cofundador. Eu encontrei um apartamento de um quarto a 3 quadras do escritório, 55 metros quadrados, paredes brancas e uma única janela virada para um carvalho. Assinei o contrato no mesmo dia e dormi naquela noite em um colchão inflável, com a janela aberta. Na manhã seguinte, sentei na minha mesa e fiz algo que não fazia há 15 anos, abri minha conta bancária sem descontar mentalmente as despesas de ninguém além de mim. As transferências automáticas ainda estavam lá, rodando como sempre. Hipoteca, $2.400. Seguro do meu pai, 780. Carro da Megan, 650. Todo mês, $3.830 saíam da minha conta e iam direto para uma vida que, basicamente, tinha acabado de me mandar embora. Greg encostou na porta da sala. Você ainda está pagando eles, né? Eu não respondi. Joe, eles empacotaram suas coisas. Eu sei. Então por quê? Minimizei a tela, porque admitir em voz alta que eu ainda esperava alguém ligar pedindo desculpa doía mais do que simplesmente continuar pagando. Ninguém ligou. 14 dias. Eu contei como quem conta pontos depois de uma cirurgia, cada dia puxando, cada dia segurando algo que já queria abrir. Nenhuma ligação da minha mãe. Nenhuma mensagem do meu pai. Nenhum áudio da Megan perguntando onde eu estava, se eu tinha comido, se eu tinha onde dormir. No 10º dia, cometi o erro de abrir o grupo da família. A Megan tinha postado uma foto, meu antigo quarto repintado de rosa queimado, cortinas novas, uma penteadeira com ring light. A legenda dizia, finalmente meu próprio espaço. Minha mãe comentou, ficou lindo, querida. Rolei a conversa pra cima. 14 dias de mensagens sobre a reforma do quarto da Megan, uma receita de chile de panela lenta que a Linda tinha encontrado e fotos das novas plantas de tomate do meu pai. 14 dias de uma família funcionando como se nada tivesse sido arrancado dela. Virei o celular com a tela para baixo na mesa. Naquela noite, abri o aplicativo do banco. A tela de pagamentos automáticos brilhava, 3 linhas, 3 fios saindo da minha conta direto para a casa que tinha me apagado das paredes. Greg já tinha ido embora. O escritório estava escuro, só o meu laptop aceso. Fiquei ali com o cursor parado em cancelar pagamento recorrente. Não cliquei. Ainda não.
Me disse que era estratégia, que cortar tudo sem aviso seria impulsivo demais, que um profissional de finanças não toma decisões no impulso. Mas isso era mentira. Eu não cancelei porque uma parte teimosa e idiota de mim ainda ficava atualizando o celular de madrugada esperando uma notificação que começasse com a desculpa. Ela nunca veio. O débito automático continuou, por enquanto. Dia 16. Meu celular acendeu. Megan. Um estalo atravessou meu peito. Esperança, talvez, ou a versão mais barata dela, o reflexo. Antes que eu percebesse, já tinha atendido. Oi, ela disse, num tom casual, como se estivesse ligando para confirmar um pedido qualquer. Então, meu seguro do carro vence semana que vem. Você resolve isso para mim? Silêncio. Oi? Não. Você tá onde? Não. Você tá viva? E outra coisa, ela continuou, como se nada tivesse acontecido. A mamãe disse que o aquecedor de água quebrou. Ela precisa de uns 2.000. Megan odiava silêncio. Ela preenchia qualquer espaço vazio. Oi, Joana. Tá aí? Megan, você sabe onde eu estou agora? Não sei. Nashville? Sei lá. Só manda logo. Eu estou em Austin, Texas. Faz 2 semanas. Silêncio. Tá, tanto faz. E o seguro do carro? Eu desliguei. Coloquei o celular na mesa e fiquei olhando para ele como se tivesse dentes. 16 dias. As primeiras palavras da minha família para mim tinham sido valores. Foi ali que algo virou de vez. Não foi a demissão, nem as caixas, nem as mãos do meu pai dobrando minhas roupas. Foi a Megan, falando da sala que ela tinha tomado como se fosse dela, me pedindo para pagar um carro que eu nem queria ter assinado sem saber, ou sem se importar, que eu tinha ido embora de estado. Abri o laptop, criei um novo documento e fiz o que eu deveria ter feito anos antes. Escrevi um e-mail profissional. Do tipo que eu mandaria para um cliente encerrando o contrato. Sem emoção. Sem explicação longa. Só termos, datas e estrutura. Greg sempre dizia que eu ia reconhecer o momento certo quando ele chegasse. Ele estava certo. Não veio com explosão. Veio com um então, sobre o seguro, no meio da noite. Escrevi um e-mail às 23h14 de uma terça-feira. O escritório estava em silêncio, e o trânsito de Austin soava abafado lá embaixo, como um ruído distante de outra vida. Coloquei todos em cópia, Linda, Hey, Megan. Porque clareza não funciona em sussurro. Assunto: transição financeira, aviso de 30 dias. O corpo tinha 4 parágrafos. Sem drama. Sem história. Só estrutura. A partir de 1º de maio, deixarei de realizar os seguintes pagamentos mensais: hipoteca da casa na 14 Bear Lane, Carterville $2.400, seguro de saúde do Rei Sinclair $780, financiamento do veículo de Megan Sinclair $650. Esses pagamentos foram mantidos por minha conta pessoal por períodos entre 2 e 8 anos. Este e-mail serve como aviso formal de 30 dias para encerramento. Quanto ao seguro do meu pai, estenderei os pagamentos por mais 60 dias após 1º de maio, para permitir tempo adequado de migração para plano do mercado ou Medicaid. Posso orientar no processo, se necessário. Isso não é punição. É transição. Assinei com meu nome completo. Senha com amor. Senha sua filha. Só, Joana Sinclair. Greg ainda estava acordado. Envie o rascunho para ele antes. Resposta em 2 minutos, profissional. Limpo. Sem brechas. Envia. Fiquei com o cursor em cima de a enviar às 23h47. 15 anos de transferências automáticas, silêncio, cobrança invisível, mesa posta com expectativa. 15 anos sendo a linha do orçamento que ninguém lia, mas todo mundo gastava. Tudo isso cabia num clique. Eu cliquei. Fechei o laptop. Fui dormir no meu apartamento e dormi 7 horas seguidas, sem interrupção, pela primeira vez em meses. A tempestade viria de manhã. Eu sabia disso.
Mas naquela noite, o silêncio era meu. 7 horas da manhã. Acordei com a tela do celular cheia de caos. 14 chamadas perdidas da minha mãe. 6 da Megan. 2 do meu pai. Uma enxurrada de mensagens se acumulou na tela, empilhadas como tijolos. Linda 6h02 da manhã, Joana Marie Sancler, me liga agora. Linda 6h11, você não pode fazer isso com a sua família. Linda 6h34, sua avó teria vergonha de você. Megan 6h08, WTF. Megan 6h15, você não pode simplesmente me cortar. Esse carro é meu. Megan 6h22, a mãe tá literalmente chorando agora. Você tá feliz? Rei 6h41, liga pra sua mãe. Eu li tudo. Cada mensagem. Depois deixei o celular na mesa e fui fazer café. E aí veio a parte mais estranha, não tinha nenhuma pergunta sobre mim. Nenhuma você tá bem? Nenhuma sentimos sua falta. Nenhuma referência ao fato de que eu tinha sumido por mais de 2 semanas. Eles perceberam quando o dinheiro parou em 7 horas. Mas quando eu parei de existir dentro daquela casa, levaram 16 dias para notar. Eu não respondi. Salvei as mensagens, não como prova, não pensando em internet ou qualquer coisa assim. Salvei como lembrete. Para a próxima vez que aquela voz insistente dentro de mim resolvesse sussurrar, talvez eles tenham mudado. Ao meio-dia, meu celular tocou de novo. Tia Patti. Atendi. Joana, querida, você tá bem? 5 palavras. E, pela primeira vez, alguém da minha família tinha me perguntado isso. Sua mãe tá ligando pra todo mundo. Tá dizendo que você abandonou a família. Uma pausa. Mas eu estava lá naquela noite, Joana. Eu vi o que aconteceu, e eu devia ter falado alguma coisa. Não falei. Me desculpa. Aquilo me quebrou de um jeito diferente de tudo que a Megan ou minha mãe tinham dito. Ela começou a me contar coisas que eu não via de Austin. Sua mãe tá falando pras mulheres da igreja que você saiu de casa porque ficou amarga depois da demissão. Ela tá usando palavras como egoísta, ingrata, ela disse literalmente, depois de tudo que fizemos por ela. E o que foi que eles fizeram por mim, Patti? Perguntei. Ela ficou em silêncio. Eu sei, eu sei. A Megan tinha postado no Facebook. Sem nomes, mas óbvio demais para ser coincidência, quando sua própria irmã coloca dinheiro acima da família. 37 curtidas. 12 comentários. Todos apoiando. Eu nem abri. Patti continuou. Sua mãe tá em pânico com a hipoteca. Ela nem sabia que era 2.400 por mês. Achava que era 800. Ela nunca olhou um extrato. Não, ela nunca precisou. Eu que sempre fiz isso. Deixei o silêncio ficar. E seu pai, ele fica sentado na varanda. Quase não fala. Acho que ele sabe que errou, Joana. Mas ele nunca admitiu nada na vida. Vem do pai dele isso. Eu quase sorri. Quase. Então a Patti falou uma coisa que apertou meu peito de um jeito diferente. A Megan largou o emprego semana passada. O do salão. Disse que o trajeto era longo demais. Sua mãe tá pagando o mercado no cartão de crédito agora. Eu agradeci. Não pedi para ela intervir. Não pedi recado para ninguém. Ela já tinha me dado o único tipo de informação que ninguém mais tinha dado, verdade. Antes de desligar, ela disse. Naquela noite, quando você saiu com aquelas caixas, eu levantei. Eu queria falar alguma coisa. Sua mãe me olhou e eu sentei. Estou me sentindo mal por isso desde então. Eu sei, Patti. Eu vi. As semanas depois daquele e-mail foram as mais difíceis e, ao mesmo tempo, as mais nítidas da minha vida. Difíceis porque o luto não se importa com o saldo bancário. Nítidas porque, pela primeira vez em 15 anos, o meu tempo não pertencia a mais ninguém. A Sancler de Whitmore fechou um novo cliente, uma rede familiar de tecnologia e alimentação mexicana com 11 unidades no centro do Texas.
Eles precisavam de um plano completo de reestruturação. Era o maior contrato que já tínhamos conseguido, e pela primeira vez era meu para liderar. Eu trabalhei dias de 12 horas. Não porque estava fugindo de alguma coisa, embora o trabalho realmente ajudasse a abafar o silêncio, mas porque passei anos entregando minhas melhores horas para a empresa de outra pessoa e meu dinheiro para pessoas que empacotavam tudo e chamavam de normal. Agora era diferente. Cada planilha, cada proposta, cada ligação de cliente voltava para mim de alguma forma. Greg começou a falar em expansão, 3 contratações novas, um escritório maior no distrito industrial. Queria um evento de inauguração, clientes, parceiros, talvez jornalistas locais. Tornar aquilo oficial. Você vem? Ele perguntou. Vou. Mas sem família. Entendido. Naquele sábado à noite, liguei para a vovó Ruth, na residência Sycamore Ridge, nos arredores de Atlanta. Ela não sabia de tudo. Eu contei só o básico: demissão, saída de casa, mudança. Ela ouviu sem me interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um tempo longo. Eu sabia que esse dia ia chegar, só esperava que demorasse mais. Vovó, eu abri uma empresa. Vamos inaugurar um novo escritório mês que vem. Joana, eu quero estar aí. Minha garganta travou. Você vai sentar na primeira fila. Vou precisar de alguém para me levar. Peço pro Greg. Ele te busca. Ótimo. E manda ele dirigir devagar. Eu tenho 84 anos. O dia 1º de maio chegou do jeito que prazos chegam, silencioso para quem colocou o limite, barulhento para quem ignorou. Naquela manhã, pela primeira vez em 5 anos, nenhum pagamento saiu da minha conta para a casa da 14 Beer Lane, em Carterville. O débito automático tinha sido cancelado. O dinheiro ficou onde estava. Eu estava em reunião com um cliente quando o celular vibrou. Ignorei. Vibrou de novo no almoço. Depois às 2. Às 4 da tarde, já eram 9 chamadas perdidas da minha mãe. Abri um dos áudios. A voz dela era diferente. Não tinha raiva. Era fina, contida. Joana, chegou uma carta do banco. A prestação da casa não foi paga. Eles estão dizendo que está atrasada. Você esqueceu de pagar? Liguei de volta às 6 da tarde, sentada na minha sala de vidro com a porta fechada. Mãe, eu enviei um e-mail há 30 dias. Você leu? Esse e-mail, eu achei que você estava brava. Achei que ia passar. Eu estava calma quando escrevi. Estou calma agora. Os pagamentos pararam. Joana, você não pode. Você teve 30 dias para falar com o banco e ver alternativas de reestruturação. Eu vou te mandar um guia sobre o que você precisa pedir. Silêncio. Então a voz da minha mãe quebrou. Não aquele tipo de quebra ensaiada, dramática, que ela usava quando queria a simpatia da Mega. Era outra coisa. Menor. Mais real. Essa é a nossa casa, Joana. Fechei os olhos. É a casa que eu paguei por 5 anos, e vocês me pediram para sair dela. Ela desligou. Eu esperava sentir alguma coisa forte: culpa, raiva, alívio. Mas não veio nada disso. O que veio foi algo plano. Quase administrativo. Como quando você termina uma declaração de imposto, os números batem, o formulário foi enviado, não existe mais nada a ajustar. Naquela noite, pela primeira vez, meu pai me ligou diretamente. 10 da noite no horário central. Eu estava no sofá do apartamento lendo um relatório de cliente. A tela mostrou: pai. Eu larguei o documento. Joana. Uma pausa longa. Daquelas que carregam peso. Eu não sei o que dizer. Você podia começar com desculpa. Outra pausa. Eu ouvi ele soltar o ar devagar, pesado. Aquele tipo de respiração que ele tinha quando a glicose não estava bem. Eu não sou bom com isso, Joana. Sua mãe disse que aquela noite era o melhor para todo mundo. Eu acreditei nela. Você empacotou minhas coisas, pai. Na frente da tia Patty. Na frente da senhora Dawson. Você achou mesmo que aquilo era o melhor para mim?
Silêncio. Pai? Não, não achei. Do outro lado da linha, dava para ouvir uma TV ligada. Algum programa qualquer. Provavelmente a Megan no meu antigo quarto, com a porta fechada e as cortinas novas puxadas. Eu preciso de ajuda com a hipoteca, ele disse. Estou trabalhando só meio período. E o seguro também. No seu e-mail você falou de mais 60 dias, mas depois disso eu não sei. Eu mandei um guia de inscrição do mercado para você. A Patty pode te ajudar. Vocês vão se qualificar para subsídio. Joana. Eu não vou enviar dinheiro. Vou responder dúvidas sobre o processo. Só isso. Ele respirou de novo. Sua mãe diz que você está nos punindo. Eu não estou punindo ninguém. Estou vivendo a vida que eu deveria ter começado há muito tempo. O silêncio esticou entre Geórgia e Texas como um fio prestes a arrebentar. Então, quase num sussurro. Eu sei que errei naquela noite, só não sei como consertar isso. Foi o mais perto de um pedido de desculpas que o rei Sinclair já tinha chegado. Não era suficiente. Mas era alguma coisa. Boa noite, pai. Boa noite, Joana. Desliguei. O apartamento ficou em silêncio. Um silêncio que, pela primeira vez, era meu. E eu preciso parar aqui por um segundo. Quando ele disse eu sei que errei, uma parte de minha parte que ainda lembra dele me ensinando a andar de bicicleta aos 6 anos quis responder, então vem consertar. Mas a vida ensina uma coisa dura, saber que errou e fazer algo a respeito são duas coisas completamente diferentes. Se você está assistindo isso e já esperou por um pedido de desculpas que quase veio, mas nunca veio de verdade, você entende. Você esperou ou você foi embora. E se essa história está chegando perto demais da sua realidade, se inscreve no canal. Porque eu ainda nem cheguei na parte em que tudo muda. 6 semanas depois do e-mail, metade de junho, o calor do Texas pressionando as janelas do escritório como uma mão aberta. Meu celular tocou. Megan. Dessa vez, chorando. Era um choro de verdade. Não aquele tipo decorativo que ela usava em jantares de família. Joana, eles vão levar meu carro. O banco mandou aviso de busca. Você foi fiadora, isso vai acabar com o seu crédito também. Eu já esperava aquela ligação havia 3 semanas. Já tinha resolvido. Eu falei com o banco, respondi. Meu advogado entrou com o pedido de liberação por inadimplência do devedor. Meu nome sai do financiamento em até 10 dias úteis. Você tem advogado? O financiamento agora é seu, Megan. Você tem 15 dias para regularizar os pagamentos ou devolver o veículo. Você tá destruindo a minha vida. Fiz uma pausa. Deixei a frase cair sozinha. Não. Eu só parei de destruir a minha. Ela desligou. 10 minutos depois, minha mãe ligou. Eu deixei tocar. Caixa postal. Você sabe que sua irmã está chorando agora? Você não tem coração, Joana? Coloquei o celular no silencioso e voltei pro arquivo de reestruturação do cliente. Margens, custos de mão de obra, renegociação de aluguel. Números que faziam sentido. Números que não gritavam. 2 semanas depois, a tia Patty me contou que o carro tinha sido levado. Recolhido da garagem numa quinta tarde, enquanto a Megan estava dentro de casa vendo televisão. Um guincho, uma prancheta e $38 mil de censo de direito descendo a Beer Lane pelo retrovisor. Depois disso, a Megan passou a depender da minha mãe para tudo, mercado, entrevistas de emprego as poucas que ela aceitava, qualquer saída. Foi a primeira vez na vida dela em que não podia simplesmente sair de um lugar girando uma chave. E então chegou algo que eu não esperava pelo correio. Não era cobrança. Não era ameaça. Era uma carta. Da vovó Ruth. O envelope era fino. Uma folha dobrada em 3. A letra dela tremia como sempre desde que começou o problema nas mãos, mas o conteúdo era firme. Joana, eu ouvi tudo. Não estou surpresa. Estou triste, mas não surpresa. Eu vi a Linda favorecer a Megan desde que essa menina tinha 5 anos.
E eu disse mais de uma vez que ela estava construindo uma casa em cima das costas de uma filha e decorando para outra. Ela nunca ouviu. Nunca ouve. Você fez o que precisava ser feito. Ajudar sem limite não é generosidade, Joana. É servidão. E você serviu tempo demais. Eu quero ir na inauguração da sua empresa. Se me aceitar, peça para esse tal Greg dirigir com cuidado. Eu não sobrevivi 84 anos para morrer numa estrada do Texas. Com amor, Ruth. Li 3 vezes. Na terceira, as palavras já estavam borradas. Em 2 meses, tinha sido a única pessoa da minha família a me dizer que eu estava certa. Uma única pessoa. Uma mulher de 84 anos numa residência assistida, mal conseguindo segurar uma caneta. Naquela noite, eu liguei para ela. Vovó, você vai vir. O Greg te busca pessoalmente. Primeira fila. Eu quero assento no corredor. Essas minhas pernas não dobram mais direito. Eu ri. Foi o primeiro riso de verdade em semanas. Antes de desligar, ela ainda disse. Linda me ligou semana passada. Disse que você traiu a família. Pausa. Eu respondi que a única pessoa traída nessa história foi você. Ela desligou na minha cara. Ela faz isso quando ouve algo que não consegue rebater, a vovó disse do outro lado da linha. Você herdou a teimosia dela, Joana, mas a sua firmeza veio de mim. O evento de inauguração foi marcado para o último sábado de junho. O Greg enviou os convites por e-mail e pelo LinkedIn, clientes, empresários locais, uma repórter do Austin Business Journal e alguns contatos do mundo financeiro que vinham acompanhando nosso crescimento de longe. Uma dessas pessoas era a Karen Webb. Eu tinha trabalhado com a Karen brevemente na Ashore anos antes. Ela ficou em Nashville, mas continuou me acompanhando meio de fora, como quem observa uma história até algo mudar o suficiente para virar assunto. Quando recebeu o convite, ela fez o que sempre fazia, compartilhou. Mandou no grupo de mulheres da igreja. O mesmo grupo onde minha mãe estava. Joana Sinclair vai abrir uma empresa financeira própria em Austin. Inauguração esse mês. Muito orgulhosa dela. Demorou 4 horas. 4 horas para a mensagem sair do celular da Karen, passar pelo grupo, chegar até a tela da minha mãe. A tia Patty me ligou naquela noite. Sua mãe viu. Viu o quê? A postagem da Karen sobre sua empresa. Ela leu na mesa da cozinha. Eu nunca vi o rosto dela daquele jeito. Que jeito? Primeiro ficou branco, depois vermelho, e depois ficou completamente parado. Na mesma noite, minha mãe chamou a Mega até a cozinha. Você sabia que sua irmã tem uma empresa? Mãe, empresa? Que tipo de empresa? Minha mãe me ligou. Eu não atendi. Ligou de novo. Depois ligou para Patty. Porque a Joana tem uma empresa e ninguém me contou. E a Patty, eu sempre vou respeitar isso, respondeu. Talvez porque ninguém nunca perguntou nada para ela. Naquela noite, segundo a Patty, minha mãe disse 4 palavras pro meu pai durante o jantar. 4 palavras que explicavam tudo o que estava por vir. Vamos para Austin. Eu não sabia que eles estavam vindo. Descobri do jeito mais difícil. O escritório novo era bonito. E eu vou dizer isso sem diminuir, porque passei anos diminuindo tudo que eu conquistei. Era um espaço de 280 metros quadrados num galpão reformado na West 4th Street, tijolo aparente, janelas altas, 8 mesas, uma sala de reunião com parede de vidro e, na entrada, em letras cinza escuro limpas, Sinclair and Whitmore Financial Advisory. O Greg caprichou no evento. 52 pessoas. Vinho, água com gás, aquelas entradas de brie com geleia da padaria do South Congress. Luzes penduradas no teto. Um som baixo de jazz preenchendo o ambiente. A vovó Ruth estava na primeira fila da cadeira de rodas, com os brincos de pérola que ela só usava quando achava que a ocasião merecia. No caminho do aeroporto ela tinha dito pro Greg. Se não tiver lugar no corredor, me empurra pra frente. Eu não viajei até o Texas para ver a nuca de ninguém. Às 19h30, eu subi no pequeno palco. Blazer cinza, cabelo preso, mãos firmes.
2 anos atrás, eu comecei essa empresa numa mesa de cozinha com um sócio e um cliente. Hoje, a gente está no escritório de verdade, com clientes reais e um futuro que finalmente é nosso. Quero agradecer ao Greg Whitmore, que acreditou nisso antes de mim. A nossa equipe Lisa, Marcos, Devon, Priya e os 3 novos integrantes e aos clientes que confiaram em nós não só números, mas as histórias por trás deles, as famílias, os negócios, a sobrevivência. Fiz uma pausa. E então olhei para Ruth. E quero agradecer a minha avó, Ruth Sinclair. Ela me ensinou que generosidade é força, mas saber a hora de parar é sabedoria. A vovó levantou a mão, um aceno pequeno. O salão aplaudiu. 40 minutos depois, eu estava apertando a mão de um dono de restaurante de São Marcos quando a tia Patty apareceu na entrada. Ela tinha vindo sem me avisar. Cruzou o salão e me abraçou forte. Eu te devo isso desde aquela noite, ela sussurrou. Eu estava enchendo meu copo d'água quando a porta da frente abriu e a energia da sala mudou. Não foi barulho. Foi pressão. Aquela sensação que você sente antes de uma tempestade, como se o ar ficasse mais pesado até nos dentes. Linda entrou primeiro. Cabelo feito, vestido de igreja. Megan logo atrás, jeans e uma jaqueta emprestada reconheci na hora, era da Patty. E, por último, parado na porta como se não tivesse certeza se o chão ia aguentar o próprio peso, meu pai. Minha mãe passou a olhar pelo espaço, o logo, as mesas, a sala de reunião, as pessoas. 50 rostos que sabiam meu nome e nenhum deles sabia o dela. Ela veio direto até mim. Nem olhou para Ruth. Nem para Patty. Joana, por que você escondeu isso da gente? Coloquei o copo na mesa. Mãe, vocês arrumaram meu quarto antes mesmo de eu voltar. Empacotaram minhas coisas. Ficaram 2 semanas sem me ligar. E agora querem saber por que eu não compartilhei minha vida com vocês. As conversas ao redor morreram. Um cliente de Dripping Springs baixou a taça de vinho. Lisa, nossa gerente, olhou pro Greg. Greg olhou para mim. Ele não interferiu. Só ficou ali, presente. Megan deu um passo à frente. Então você tinha dinheiro esse tempo todo e deixou eles levarem meu carro? O carro que você assinou junto? O carro que eu te pedi para resolver faz 2 anos? Você quer dizer o carro que você dirigiu até o meu antigo quarto? Respondi. Meu antigo quarto, na noite em que ninguém perguntou se eu tinha onde dormir? O jazz continuava tocando. Ninguém tocava nas bebidas. Da cadeira de rodas, a voz da Ruth cortou o salão firme, limpa, sem hesitação. Linda, isso não é da sua conta. Saia daqui. Minha mãe ficou branca. E então, começou a chorar. Mas aquilo não era mais a sala da casa em Carterville. E aquelas não eram as mesmas pessoas. Ninguém foi até ela. Ninguém trouxe lenço. Ninguém tentou consertar aquilo por ela. Eu sacrifiquei tudo por essa família, ela disse. Mãe, eu respondi, num tom calmo, o mesmo que uso quando apresento números ruins a clientes que precisam encarar a realidade. Eu paguei sua hipoteca por 5 anos. Paguei o seguro do meu pai por 8. Paguei o carro da Megan por 2. Isso não foi sacrifício de vocês. Foi meu. E vocês me devolveram isso empacotando minhas coisas em caixas de papelão na noite em que eu perdi meu emprego. Silêncio total. Eu conseguia ouvir o gelo se assentando em algum copo. A Megan tentou outra vez. Isso é tão injusto. Você está tentando nos envergonhar. Eu não estou envergonhando ninguém. Estou só dizendo fatos. Na minha própria empresa, no meu próprio evento. Segurei o olhar dela até ela desviar. Foi então que meu pai deu um passo à frente. Passou por minha mãe, passou pela Megan. Ficou parado na minha frente, com os braços soltos ao lado do corpo e os ombros mais baixos do que eu já tinha visto na vida. Joana, a voz dele saiu pesada. Eu sinto muito. 2 palavras. Sem justificativa. Sem mas. Não, você não pode, minha mãe começou. Eu olhei para ele.
Aquele homem que passou 64 anos evitando qualquer conversa difícil, que preferiu empacotar minhas coisas em caixas a engolir o próprio orgulho. E pela primeira vez eu vi algo diferente. Vergonha. Obrigada, pai, eu disse. Essa é a primeira coisa sincera que alguém dessa família me diz em 2 meses. Virei para minha mãe e para minha irmã. Eu acho melhor vocês irem. Isso aqui é um evento profissional. O Greg abriu a porta. Linda e Megan saíram sem dizer nada. Meu pai ficou um segundo a mais. Olhou para a placa acima da minha mesa. Depois saiu atrás delas. Os últimos convidados foram embora por volta das 9. O Greg trancou a porta. A equipe de buffet recolheu as bandejas de bruschetta. As luzes penduradas ainda balançavam no teto como pontuação no fim de uma frase que eu levei 15 anos para terminar. Eu e a vovó Ruth ficamos sozinhas no escritório vazio. A cadeira de rodas dela encostada na minha mesa. A tia Patty já tinha ido para o hotel, prometendo voltar de manhã. A Ruth segurou minha mão. A pele dela era fina. O aperto, não. Eu tenho orgulho de você, ela disse. Não por isso aqui. Ela fez um gesto leve pelo salão. Mas porque você parou antes de ser tarde demais. Eu devia ter parado antes. Então começa daqui. Olhei para o logo na parede, as mesas, a sala de reunião, o quadro branco com a letra horrível do Greg ainda cheio de anotações da semana anterior. Tudo real. Tudo meu. Joana, ela disse com cuidado, sua mãe me ligou depois de ver a postagem da Karen. Disse que você tinha traído a família. E o que você disse? Que a única pessoa traída nessa história foi você. Ela desligou na cara dela. E me contou. Estou te contando de novo porque você precisa ouvir 2 vezes. Ela apertou minha mão um pouco mais forte. Linda é minha filha. Eu amo ela. Mas ela construiu o mundo dela em cima das suas costas, e ficou tão confortável ali que esqueceu que você estava embaixo. Isso não é amor. Isso é mobília. Eu ri. Doeu e curou ao mesmo tempo. Antes de sair, a tia Patty tinha me contado mais uma coisa, bem baixinho, perto do cabideiro. Linda disse pro seu pai no caminho de volta pro hotel que vai chamar um advogado, para tentar te obrigar a continuar pagando a hipoteca. Eu só assenti. Não fiquei preocupada. Generosidade não vem com intimação. As semanas depois da inauguração foram como a gravidade, devagar, e depois tudo de uma vez. A Patty começou a me atualizar sem eu pedir. Não por obrigação porque tinha decidido que não dava mais para só assistir. A hipoteca atrasou 2 meses. O banco enviou aviso de 60 dias. Meus pais tentaram renegociar, mas com a renda parcial do meu pai e sem segunda fonte, os números não fechavam. O banco deu 2 opções, vender a casa ou alugar o andar de cima. Eles escolheram alugar. Em agosto, uma estudante de pós-graduação da Kenesa State se mudou para a casa deles. Linda odiou cada segundo daquilo. O carro da Megan já tinha sido levado. Recolhido, leiloado, vendido e ainda assim ficou saldo de dívida. O crédito dela despencou abaixo de 500. Agora ela dependia da Linda para tudo, mercado, idas ao Goldville para deixar currículos, e até a única entrevista em que realmente tentou se arrumar. Foi num viveiro de plantas a uns 20 minutos da casa. Ela não conseguiu o emprego. Tentou de novo na semana seguinte. Aí conseguiu. O seguro do meu pai também mudou. O plano do mercado acabou saindo mais caro do que o que eu pagava antes, mesmo com subsídio. A tia Patty ajudou ele a preencher os formulários. Ele reclamou do site. Mas pagou todas as receitas em dia. A reputação da minha mãe já não era mais a mesma. A postagem da Karen tinha feito seu trabalho silencioso. As mulheres da igreja sabiam. Não tudo, mas o suficiente. O suficiente para fazer perguntas leves que ela não conseguia responder sem mentir. Como a Joana tá em Austin? Soube que ela abriu uma empresa, que orgulho, hein? E ela sorria em todas. O advogado que ela consultou foi direto: não existe nenhum mecanismo legal que obrigue um filho adulto a continuar ajudando financeiramente por vontade própria.
Isso é generosidade, não contrato, ele disse. Eu poderia ter dito isso de graça. Ela me ligou numa quinta-feira, no começo de agosto. Eu estava voltando da cafeteria na High Street, um americano gelado na mão suando contra o copo. Quase não atendi. Joana. A voz dela estava diferente. Sem a armadura. Sem o tom de reunião familiar. Sem a postura de julgamento. Era só ela por baixo de tudo isso. Menor. Cansada. E, pela primeira vez que eu lembrava, insegura. Eu sei que errei, ela disse. Eu não devia ter te colocado pra fora. Não devia ter deixado a Megan falar aquelas coisas. Ela hesitou. A Megan sempre esteve perto de mim. Sempre foi, casa. Você sempre estava fora, trabalhando, viajando. Eu escolhi quem estava mais perto. Fui egoísta. Deixei ela falar. Eu tinha medo de ficar sozinha. Mais uma pausa. Seu pai quase não fala. A Megan era minha companhia, então eu protegi ela. Mesmo quando não devia. Mesmo quando isso te machucava. Eu fiquei em silêncio por um segundo. Você não me machucou só, mãe. Você me apagou. Silêncio. E agora, o que eu faço? Ela perguntou. Respeita a minha decisão. Eu não vou mais pagar as contas de vocês. Isso não é crueldade. É clareza. Respirei. Se você quiser ter relação comigo de novo, comece me enxergando como pessoa. Não como fonte de dinheiro. Do outro lado, veio um silêncio diferente. Não era defesa. Nem ataque. Era vazio. Você é minha filha. Então me trate como filha. Eu ouvi a respiração dela falhar. E depois, silêncio. Não um desligar de chamada. Só ausência. Aquele tipo de silêncio que fica entre duas pessoas quando ainda não existe palavra certa, mas talvez um dia exista. Ela disse. Tá bom. E desligou. Fiquei parado na calçada por um minuto inteiro. E não senti raiva. Eu não senti triunfo. Senti outra coisa. Algo limpo. Como uma janela que finalmente alguém abre depois de anos com tinta seca selando tudo por dentro. 3 dias depois da ligação da minha mãe, a Megan me mandou a mensagem mais longa que já tinha escrito na vida. E eu sei disso porque, em 30 anos sendo irmã dela, nenhuma mensagem dela passava de 2 linhas. Joana, eu sei que errei. Sei que eu devia ter perguntado como você estava naquela noite. Sei que a história do carro foi errada. Eu sempre achei que você tinha tudo sob controle e que eu era a que estava lutando. A mãe sempre dizia que você era forte e eu era a que precisava de ajuda. Eu acreditei nela. Desculpa. Li 2 vezes. Tinha algo ali. Algo real. Não muito, mas um fio. Um daqueles fios finos que, se você puxar com cuidado, talvez desmonte alguma coisa que ainda vale a pena reconstruir. Eu estava descendo a tela quando vi o resto. Podemos falar sobre o carro? Eu realmente preciso. Parei de ler. Ali estava. O pedido de desculpas era uma porta. E atrás da porta tinha um caixa registradora. Talvez ela tivesse sentido o que escreveu no começo. Acho que sim. Mas a segunda metade mostrava que a Megan ainda não sabia separar Eu sinto muito onde eu preciso de você. Respondi. Megan, eu aceito seu pedido de desculpas pelas palavras daquela noite. Isso exige coragem. Mas eu não vou mais falar de dinheiro com você. Se você precisar de orientação financeira, posso te indicar alguém. Eu te amo, mas preciso de espaço. Ela não respondeu. 2 semanas depois, a tia Pat me contou algo que me fez colocar o celular devagar na mesa e ficar olhando para a parede por um tempo. A Megan tinha ido a uma entrevista num viveiro de plantas. A primeira entrevista de verdade em 3 anos. Não conseguiu o emprego. Mas tentou de novo na semana seguinte, e foi contratada na segunda tentativa. Pequeno. Frágil. Mas dela. Talvez aquele fio realmente valesse alguma coisa. Fim de agosto.
Eu estava revisando uma projeção trimestral quando a Priya bateu na porta da minha sala. Tem um homem na recepção. Disse que se chama Sancler. Meu peito fez um movimento involuntário. Pode mandar entrar. O rei entrou no escritório do jeito que ele entrava em tudo na vida, devagar, ombros levemente curvados, olhos varrendo o ambiente como se estivesse catalogando. Ele olhou as mesas, as fotos da equipe na parede, o quadro branco, a sala de reunião. Depois viu a placa na minha porta. Cofundadora Joanna Sancler. Ficou olhando aquilo por um tempo longo. Eu não sabia que você tinha uma empresa, ele disse, ainda encarando o nome. Eu não sabia que você pagava nossa hipoteca por 5 anos. Eu não sabia que seu seguro me manteve vivo. Ele finalmente virou para mim. Eu não sabia porque eu não perguntava. Isso é culpa minha. Sentou na cadeira em frente à minha mesa. Parecia mais velho do que 64 anos. O voo tinha pesado nele. Ou talvez fosse tudo antes do voo. Eu não vim pedir dinheiro, ele disse. Eu só queria ver isso, o que você construiu. Por quê? Porque eu devia ter visto isso há muito tempo. Os olhos dele encheram d'água. O rei Sancler, o homem que não chorou nem no funeral da própria mãe, apertou o canto dos olhos com o polegar e o indicador e deixou os ombros cederem pela primeira vez na minha frente. Eu não abracei ele. Ainda não era o momento. Mas peguei um copo d'água no jarro da minha mesa e sentei na frente dele. Pai, a gente pode reconstruir isso. Mas do zero. Sem dinheiro, sem culpa, só honestidade. Ele assentiu. Não fez promessa bonita. Não jurou mudança. Só assentiu. E, às vezes, isso é o bastante para começar. Às vezes não é. Mas eu estava disposta a descobrir. Em setembro, o calor do Texas começou a dar uma trégua e a tensão no meu peito também, aquela que eu carregava desde março. A Sancler em Whitmore já tinha 8 funcionários. Nossa receita trimestral tinha subido 40%. Fechamos mais 2 restaurantes, uma construtora pequena e um grupo de clínicas odontológicas que queria reestruturar a aposentadoria dos funcionários. Negócios reais, com famílias reais por trás. O tipo de cliente que manda cartão de agradecimento depois que você economiza $12.000 em impostos. Eu guardava todos numa gaveta da minha mesa. Meu apartamento também tinha mudado. 2 quartos agora, no mesmo bairro. Corrida na trilha do Lady Bird Lake nas manhãs em que o clima deixava. Sábado à noite, livro na varanda. Domingo de manhã, ligação para vovó Ruth. Em Carterville, o novo normal tinha assentado como poeira depois de uma demolição. A casa da Birlane agora tinha uma estudante de pós-graduação morando no andar de cima. A Linda cozinhava todas as noites numa cozinha que já não era totalmente dela. Ela e o rei conseguiam pagar a hipoteca reduzida apertado, mas conseguiam. A Mega morava no estúdio acima de uma lavanderia na Main Street. Trabalhava 5 dias por semana numa loja de jardinagem. Não era carreira, mas era salário com o nome dela. E ela não largou. Eu e meu pai conversávamos a cada 2 semanas. Ligações curtas, cuidadosas. Falávamos do clima em Austin, dos pés de tomate dele, de um documentário que ele viu na TV pública. Não falávamos da noite das caixas. Ainda não. Mas as ligações continuavam. E isso já era alguma coisa. Com minha mãe, eu não falava desde agosto. Eu não fechei a porta. Só não abri mais. Um dia, a Mega me mandou uma foto. Sem legenda. Sem pedido. Só um vaso pequeno com uma suculenta na sacada do apartamento dela. Não respondi, mas salvei. Naquele domingo, a ligação com a vovó Ruth passou do horário normal. Ela tinha tido um bom dia, caminhou 2 vezes o corredor com o andador, ganhou da colega de quarto no Scrabble e comeu uma fatia de torta que ela descreveu como aceitável ou o que, vindo dela, é elogio máximo. Você tá feliz, Joana? Parei um segundo. Eu tô em paz, respondi. Pela primeira vez. Em paz é o melhor tipo de felicidade. O resto é bônus. Anotei isso depois que desliguei.
colei na parte de baixo do monitor, onde eu veria todo dia antes dos e-mails começarem. No dia seguinte, fiz uma coisa pequena. Peguei a carta da Ruth, aquela escrita à mão, com letra trêmula e palavras firmes, e mandei emoldurar. Nada chamativo. Moldura simples, madeira clara, vidro na frente. Pendurei a carta na parede atrás da minha mesa, bem ao lado do logo da Sinclair de Whitmore. O Greg percebeu na hora. Essa é sua avó? Ele perguntou, lendo pelo vidro. É. Ela tem razão, sobre essa coisa de servidão. Ela tem razão em quase tudo. Naquela tarde, fiquei na janela olhando o auchin acontecer lá embaixo, trânsito, música escapando de um bar na esquina, uma mulher correndo com um Golden Retriever do lado. Ninguém ali sabia meu nome. Ninguém ali sabia que eu já tinha sido o caixa eletrônico da minha própria família. Ninguém me devia nada e eu também não devia mais nada a ninguém. Ali, eu era só a Joana. E isso, pela primeira vez, já era suficiente. Segunda-feira, 8h15 da manhã. Sentei na mesa com um café e abri o notebook. 3 novos contatos de clientes na caixa de entrada. Agenda cheia de reuniões. A rede de restaurantes Temex tinha acabado de renovar contrato por mais um ano. O Greg bateu no batente da porta. Pronta para a semana? Pronta. Ele saiu. Eu olhei em volta. Na minha mesa tinha um pequeno conjunto de coisas, a carta emoldurada da Ruth, uma foto da equipe no dia da inauguração, uma caneca que o Greg me deu escrita em cofoldeira em letras simples, pretas. E mais uma coisa. Uma foto numa moldura barata de prata. Eu aos 22 anos, beca e capelo, a borla presa, em frente ao prédio da universidade. A mesma foto que minha mãe tirou da parede no dia em que soube que eu tinha sido demitida. A mesma que meu pai colocou numa caixa de papelão sem nem olhar para mim. Agora ela estava ali. Na minha mesa. No escritório com o meu nome na empresa. Eu não disse nada naquela noite. Não porque faltavam palavras. Mas porque eu sabia que o silêncio já tinha dito tudo o que precisava ser dito. E, em algum momento, ele foi ouvido. Eu não odeio minha família. Quero deixar isso claro. Eu não sento aqui planejando queda de ninguém, nem esperando pedido de desculpas. Eu só parei de carregar o peso deles. Limites não são muros. São portas. E eu tenho a chave. E segurar essa chave não é crueldade. Foi a primeira coisa realmente gentil que eu fiz por mim mesma. Se você é a pessoa que paga as contas que ninguém agradece, que segura tudo enquanto tratam seu esforço como algo invisível. Escuta isso. Você pode parar. Parar não significa deixar de amar. Significa, pela primeira vez, se amar do mesmo jeito que você sempre amou todo mundo. E se isso assusta os outros, se chamam você de egoísta ou ingrato. Lembra disso. Eles não estão perdendo você. Estão perdendo a conveniência que você era. E isso não é a mesma coisa. Meu nome é Joana Sinclair. Tenho 37 anos. Eu construí uma empresa com as minhas mãos. Eu durmo no apartamento que eu pago com dinheiro que fica na minha conta. Falo com meu pai a cada 2 semanas. Guardei a foto da planta da minha irmã. E finalmente parei de ser a pessoa que está tudo bem para todo mundo. Obrigado por ficar até aqui. Eu gostaria de ouvir a sua história. Você já foi a pessoa que segurava tudo sem ninguém perceber? Ou já foi o outro lado e entendeu tarde demais? Deixa seu comentário. E se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Tem outras histórias parecidas na descrição. Se cuida. Você primeiro.